Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu quero continuar falando um pouquinho sobre os estudos bíblicos, sobre o aprofundamento no conhecimento da Palavra de Deus e quero te convidar a mergulhar aí ainda mais nos seus estudos, na sua busca, no seu conhecimento, para que você conheça mais a Jesus e o adore por quem Ele realmente é. Afinal, esse é o objetivo de todo o nosso estudo, de toda a nossa busca. Nunca é só pelo conhecimento em si mesmo, mas é para nos levar à adoração a Jesus, ao relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Então hoje, seguindo o vídeo anterior, onde eu recomendei que você faça aí 2 leituras da Bíblia, uma corrida de capa a capa, onde você vai ler meio que com pressa para você ter a imagem geral da Escritura em mente. E depois então você vai fazer uma segunda leitura, essa já sem pressa, tomando teu tempo, fazendo as suas anotações, escrevendo suas dúvidas, pesquisando. E se você está nesse segundo passo, fazendo essa segunda leitura, ou se você está buscando aí iniciar a se aprofundar um pouco mais no conhecimento teológico, no conhecimento técnico da Escritura, eu quero hoje recomendar 2 leituras para você, fazer a recomendação de 2 livros introdutórios que vão te ajudar a entender melhor o texto bíblico, a entender melhor o texto diante de nós e a interpretá-lo com mais fidelidade. Antes de recomendar os 2 livros, eu quero fazer uma nota aqui, se talvez você tenha aquele pensamento de que mas a gente só precisa da Bíblia, a gente não precisa de livros, a gente não precisa de teologia, a gente precisa ler só a Bíblia e isso já está bom. Se você tem uma Bíblia nas suas mãos, uma Bíblia em português, para que você possa a ler, eu quero que você lembre que isso é graças ao serviço de teólogos, é graças ao esforço e ao trabalho de gente que dedicou a sua vida a ler livros de teologia, a estudar hebraico, estudar grego, porque lembre-se, a Bíblia não foi escrita em português. Então, se você tem o privilégio de ter uma Bíblia na sua mão, escrita na sua língua, é porque teólogos dedicaram sua vida, dedicaram os seus estudos ao conhecimento técnico da Escritura para passar isso de forma mais acessível à igreja, para servir a igreja de Jesus. Então, eu quero te convidar a pensar que sim, a gente precisa de outras pessoas na nossa leitura da Bíblia, a gente precisa da igreja, a gente precisa dessa leitura comunitária. E é aí onde entram os livros escritos por pastores, por teólogos, por gente de Deus fiel ao Senhor que tem dedicado sua vida a buscar mais da palavra e trazer esclarecimento à nossa leitura. Então, que a gente não seja prepotente de achar que nós podemos entender e conhecer tudo sozinhos, mas que a gente saiba que sim, a gente pode ganhar muito lendo a Bíblia em comunidade, inclusive através dos livros. Então, dito isso, vamos à primeira recomendação. Eu quero recomendar a vocês o livro E Deus Falou na Língua dos Homens, do pastor Paulo On, teólogo brasileiro. Então, E Deus Falou na Língua dos Homens, uma introdução à Bíblia. Então, o que é esse livro aqui? O autor ele vai te conduzir por todo o processo de revelação de Deus aos autores bíblicos. Então ele vai focar em te mostrar como que a Bíblia veio a ser aquilo que a gente tem em mãos hoje. Então qual foi esse processo de Deus falando com cada autor, qual era o contexto daquele autor, qual era a cultura daquele autor e como que isso influenciou no texto bíblico. Então ele vai lidar aqui de como a Bíblia é inspirada por Deus, tem os seus autores humanos e como que essa dinâmica funciona junto. Então ele vai explicar como que se deu o cânon bíblico, o processo de cada livro ser reconhecido como inspirado por Deus, como aceito pela igreja. E ele vai mostrar então cada período, o mundo do Antigo Testamento, o mundo do Novo Testamento e como que essa cultura, essa historicidade influenciou nos autores, na forma como eles escreveram e como Deus se revelou a eles. Então, E Deus Falou na Língua dos Homens é um livro indispensável se você deseja entender mais o que é a Bíblia, que tipo de livro a Bíblia é, que tipo de literatura ela é,
e como ela veio a ser aquilo que nós temos em mãos hoje. Então esse livro provavelmente vai solucionar muitas dúvidas aí que você possa ter do porquê tal livro está na Bíblia, porquê ele está na ordem que está, porquê está organizado da maneira que está. Então esse livro é uma excelente introdução à Bíblia, introdução ao mundo bíblico, ao que a Bíblia é. Então, e Deus falou na língua dos homens, é a minha primeira recomendação para que você entenda aí o que é esse texto que você tem diante de você. Qual é o contexto em que ele foi produzido e o que isso influencia na sua leitura. Então, primeiramente, uma introdução à Bíblia, ao texto em si. Minha segunda indicação é o livro Entendes o que Lês, um livro muito famoso, amplamente conhecido, do Gordon Fee e do Douglas Stuart, teólogos excepcionais. Então, Entendes o que Lês é um livro que vai te ajudar na interpretação do texto bíblico. Então, o que os autores vão fazer aqui é basicamente te apresentar os gêneros literários que existem na Bíblia. Então, eles vão te mostrar que a Bíblia possui vários gêneros, como profecia, leis, evangelho, parábolas, narrativas, poesia, orações. Então, os autores vão te apresentar aqui cada gênero literário e vão te mostrar ferramentas diferentes, métodos diferentes para que se interprete cada gênero literário da forma como o autor escreveu. Então aqui vai lidar com interpretação mesmo do texto bíblico, como você entender aquilo que está sendo dito diante de você, quais ferramentas você precisa usar para que você não leia uma parábola do mesmo jeito que você lê uma narrativa, entendendo que uma parábola é um gênero literário que precisa ser levado em conta as suas metáforas, a sua figura de linguagem, para que você entenda fielmente aquilo que o autor realmente está tentando te dizer. Então, Entendes o que Lês é indispensável, fundamental, para que você comece a ter uma compreensão de uma boa hermenêutica, de uma boa interpretação do texto bíblico. Então esse livro vai te ajudar a realmente interpretar o texto que está diante de você. Então essa é a minha segunda recomendação. E juntos esses dois livros vão te dar uma visão introdutória aí no mundo da teologia e uma visão que vai te ajudar muito a compreender aquilo que é o estudo bíblico. Então E Deus falou a língua dos homens, você vai ter uma introdução à Bíblia, uma introdução ao que é a Bíblia, como ela veio a ser o que ela é. E no Entendes o que Lês, você vai ter uma introdução ao como interpretar a Bíblia, como olhar para os diferentes gêneros literários que a Bíblia possui. Então esses dois livros juntos vão te ajudar muito na sua caminhada de entender mais o texto bíblico, porque você vai entender o que a Bíblia é e como interpretar a Bíblia de maneira mais fiel possível. Então ficam aí essas duas recomendações para que você avance nos seus estudos bíblicos, né? Se você tiver condições de fazer isso, separe mesmo um tempo para ler esses dois livros. Eu recomendo que você leia nessa ordem, E Deus falou a língua dos homens e depois Entendes o que Lês, e isso vai te dar muita riqueza. Com esses dois livros você já vai avançar e muito no seu conhecimento bíblico, no seu entendimento sobre o contexto em que a Bíblia foi escrita, no seu entendimento de como interpretar cada passagem, cada estilo de literatura presente na Bíblia, para que você honre mais a Deus, honre mais ao que Deus quis nos comunicar através da sua palavra, através dos autores inspirados. Então, siga aí, avance na sua leitura bíblica e some a ela essas duas leituras que eu tenho certeza vão te abençoar demais. Então, E Deus falou na língua dos homens e Entendes o que Lês. Dois livros fundamentais, introdutórios, indispensáveis, que vão te ajudar a crescer ainda mais no seu estudo da palavra de Deus e na sua busca por aprofundamento bíblico. Então, esse é o vídeo de hoje, essas são as recomendações de hoje, que você implemente mesmo isso e veja a diferença que isso vai fazer na sua leitura da Bíblia, na sua interpretação da Bíblia e como isso vai te levar a um nível mais profundo de conhecimento das Escrituras. Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.